Olá, aqui é o professor Yuri Lamel e nessa série de vídeos eu pretendo apresentar o básico de GDevelop 5, né, que é o software para criação de jogos, o que nós chamamos de engine, né, um motor de jogos. Então vamos iniciar aqui apresentando a interface GDevelop. Ele pode ser executado lá no navegador, no site do GDevelop, ou via software aqui no Windows. Eu sugiro que vocês instalem o software, tá? Porque lá no navegador ele tem algumas limitações. Mas vamos lá então. Eu instalei o software. Em primeiro lugar, vocês percebam que ele está em inglês. Eu vou lá embaixo, ó, naquele ícone daquele planetinha, clico e troco para português. Para quem preferir, né? Não vai estar 100% traduzido, tá? Mas enfim, eu vou clicar aqui em fechar. Pronto, já foi traduzido. E aqui ele inicia com este menu básico, em abrir um projeto ou criar um novo. Eu vou criar um novo projeto. Aqui ele me oferece alguns templates, tá? Alguns modelos pré-prontos de jogos em diferentes gêneros, né? Plataforma, atirador espacial em 8 bits e aí vai. Eu vou clicar por enquanto em jogo vazio, tá? Ok, eu clico aqui em jogo vazio e percebam que não aparece nenhuma ferramenta aqui de edição de jogos ainda. Porque para eu começar a fazer o meu jogo, eu preciso ter pelo menos uma cena, né? Então aqui neste menu, este menu aqui é o gerenciador do projeto. Eu vou aqui no cenas e vou clicar neste maisinho para adicionar uma nova cena. Pronto, se eu clicar aqui em New Scene, que é essa nova cena, eu começo a editar então o meu jogo. Eu vou voltar para aquele menu anterior, tá? Tem aqui, ó, este ícone aqui, ó, gerenciador de projetos. Voltei para o anterior. Eu posso adicionar novas cenas, se eu quiser. Por exemplo, a cena para a tela inicial do jogo, com o menu inicial. Depois uma outra cena para a primeira fase, uma cena para o mundo do jogo, outra para a segunda fase, e aí vai. Eu vou só clicar ali naqueles 3 botõezinhos. Vou dar um rename para renomear. E vou botar aqui, por exemplo, sei lá, cena 01. Tá, eu vou dar um Enter. Ok. Vou clicar ali. Pronto, voltei para minha cena. Aqui na esquerda eu tenho a aba de propriedades. Já explico melhor isso, tá? Aqui é a minha cena, é onde eu vou inserir os elementos, os objetos do meu jogo. E aqui é o menu dos objetos. Então, atenção, já vou iniciar com um conceito muito importante para o GDevelop, que é o de objetos, tá? O meu jogo, ele é formado por objetos. Então, o personagem principal é um objeto, os inimigos, objetos, o cenário, objetos. Se eu botar ali um texto com uma mensagem para o meu jogador, aquele texto é um objeto, e aí vai. Nós temos diferentes tipos de objetos, tá? Eu vou adicionar um novo objeto aqui, ó, em adicionar um novo objeto. Ele vai abrir aqui um menu onde eu posso escolher um tipo de objeto. Eu vou explicar aqui rapidamente os principais. O principal deles é o Sprite. É um nome esquisito, mas é um nome utilizado na indústria de jogos para um objeto que pode ou não conter uma animação dentro dele. Então, por exemplo, eu posso criar um sprite de um personagem que está caminhando, ou, sei lá, de um pássaro que está voando. Então, essas animações elas são formadas por pequenos quadros, né? Toda animação é formada por quadros, por frames. E um sprite é como se fosse uma animação embutida dentro de um objeto, uma animação independente ali, tá? Mas o sprite também pode ser algo estático. Continua sendo chamado de sprite, tá? Tá ali, ó, sprite, objeto animado que pode ser usado para a maioria dos elementos de um jogo. Ok. Depois nós temos vários outros, mas por enquanto o outro importante só é o texto. Então, se eu quiser exibir um texto, eu uso esse tipo de objeto. Vou clicar aqui em sprite, então, porque eu adicionei esse sprite, ele já me pergunta aqui um nome. Atenção, eu não posso botar acento, cedilha, espaço, é tipo o nome do usuário de serviços da internet, tá? Eu vou botar aqui, é o personagem principal. Então, uma dica, já que não dá para botar espaço, o que a gente faz? Geralmente a gente bota maiúsculas no início das palavras, independentemente da palavra ser com maiúscula ou não, né? Por quê? Para indicar a separação de palavras. Então, por exemplo, ó, personagem principal. Isso aqui não é obrigatório, tá? Isso aqui é só uma prática muito utilizada aí na programação. E antes de eu clicar em aplicar para salvar, até vou fazer isso, ó, vou clicar em aplicar, vai ficar ali, ó, aquele ponto de interrogação. Por quê? Porque eu só dei um nome, mas eu tenho que editar esse objeto, eu tenho que fazer a imagem desse objeto. Eu vou clicar ali 2 vezes para voltar para esta tela, né?
E para isso eu tenho que clicar em adicionar uma animação. É como eu falei, né? O sprite ele pode ser algo estático, que não tem uma animação. Mas mesmo assim é neste botão, adicionar uma animação. Tá? E aí aqui ó, em adicionar, quando eu clico, ele me pergunta que tipo de imagem, ou melhor, qual imagem do meu computador eu quero transformar aqui na animação do meu sprite. Então, por exemplo, eu tenho lá uma imagem JPG de uma pessoa. Eu posso clicar em adicionar, procurar esse arquivo e colocar aqui aquela imagem, tá? Ou um ícone, enfim. Ou então, eu posso eu mesmo fazer o meu desenho aqui. Eu venho aqui no editar com Piskel. Piskel é como se fosse um programa de edição de imagens aí do próprio GDevelop, tá? Eu clico aqui, ó, ele abre essa janelinha. É como se fosse um mini Photoshop aqui do GDevelop, tá? Eu tenho as ferramentas para riscar, para criar caixa, círculo, para pintar, enfim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um círculo aqui. Para o círculo ficar perfeito, para ele não ficar muito achatado, eu vou ficar pressionando o Shift, tá? Ok, ele ficar perfeito. Agora ali no balde eu vou pintar. Eu podia escolher uma cor aqui, eu vou deixar preto mesmo, tá? E por enquanto eu vou fazer uma coisa aqui que vocês vão entender mais tarde o porquê. Eu vou clicar na caneta e vou fazer este bico aqui, ó. É para indicar que aquela ali é a frente do meu personagem. Como assim a frente? Isso aqui é um jogo 2D, tá? E nesse jogo 2D, isso aqui é como se fosse uma visão de cima, tá? Então tu tá vendo uma pessoa ou um animal, enfim, de cima. E ali aquele bico pode representar o nariz da pessoa, ou a mão com uma arminha, enfim. É a frente da pessoa. Vocês vão entender daqui a pouco o porquê. Isso aqui é pra gente poder trabalhar ângulo daqui a pouco, tá? E isso não significa que no GDevelop tu tem que fazer sempre jogos com a visão de cima. Não, podia ser de lado também. Mas, por enquanto, vamos fazer assim esse personagem principal, tá? Enfim, eu vou agora salvar esta minha animação lá em Save, ok? Mas eu não salvei ainda o objeto. O que eu salvei foi só o desenho do objeto, ó, que está aqui. Ó. Eu podia ir adicionando outras imagens para fazer uma animação, por exemplo. Mas isso aqui vamos deixar assim por enquanto. Agora eu vou clicar em aplicar para salvar o meu objeto. Bem, aqui ó, eu tenho no meu menu de objetos o meu personagem principal. Ele não está em jogo ainda, não está no meu jogo, ele está só guardadinho aqui na aba objetos. Se eu quiser utilizar no meu jogo, eu arrasto para dentro do meu jogo. Está aqui agora o meu personagem. Quando eu clico no meu personagem, ele abre aqui na esquerda as propriedades deste objeto. Atenção, há um conceito importante, tá? Um objeto, ele tem propriedades. Por exemplo, largura, altura, cada um desses itens aqui, ó, largura e altura, é uma propriedade diferente, tá? Ele tem ângulo, o posicionamento X e Y, eu já explico isso aqui. Bem, se eu quiser, eu posso ir lá na aba objetos e puxar de novo e fazer cópias deste meu objeto, né, deste meu personagem. Agora eu posso deletar, ó, eu vou deletar e deletar. Eu deletei todos, mas o meu personagem continua ali guardadinho. Eu posso usar a qualquer momento. Ok. Ainda sobre as propriedades desse meu objeto, eu vou explicar as propriedades de posicionamento, que é muito, muito importante, tá? Então, ele tem um posicionamento X e Y. Lembrem-se que o plano cartesiano nós temos dois planos. O plano horizontal é o X e o vertical é o Y, tá? E um ponto ele pode ter uma coordenada X e Y. Só que tem uma coisa aqui que, embora isso aqui seja matemática, né? Tem uma coisa que o GDevelop faz e que alguns motores de jogos fazem aí, que ele meio que deturpa um pouquinho a regra matemática aqui, e a gente tem que entender essa deturpação, entre aspas, tá? Como assim? Bem, o X, quando ele vai para a direita, ele é positivo. Quando ele vai para a esquerda, ele é negativo. Ok, é que nem na matemática. Agora, o Y tem uma coisa errada aqui, ó. O Y, ele quando vai para baixo, ele fica positivo, e quando vai para cima é negativo. E nós sabemos que na matemática, quando a gente aprende matemática, é o contrário. É o Y para cima é positivo. Por que isso? Porque este plano cartesiano aqui, ó, ele é um plano XY, onde o zero fica aqui neste cantinho. Ó. Então, se eu puxar aqui o meu objeto aqui para o cantinho, ó, ele vai ficar com x e y zero. Aqui, ó, y0, o x eu errei por 1. Deixa eu diminuir aqui. Ó. Agora sim, ó, ele está 0, 0. Agora, eu vou aumentar o x, ó, e ele vai andando para a direita. Tá? O y,
Se eu quiser colocar para baixo, deveria ser negativo, mas por algum motivo eles fizeram um positivo para baixo, tá? Opa, isso aqui é importante a gente saber. Ok, deixa eu puxar de volta aqui meu objeto. Agora eu vou criar um novo objeto. Eu vou lá em mais, ou em vez de eu ir lá em mais, eu posso clicar com o botão direito aqui e inserir um novo objeto. Também funciona. Também vai ser um sprite. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer botões para controlar aquele objeto lá. Então, eu vou fazer flecha esquerda. Eu vou adicionar uma animação. Eu podia adicionar aqui um ícone de uma flecha para a esquerda, né? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou só fazer um desenho aqui no Piskel. Bem rapidinho, de uma flecha bem simples para a esquerda. Vou pintar. Vou clicar em Save e aplicar. Eu vou puxar para cá. Agora eu vou adicionar um novo objeto. Opa. Sprite. Flecha. Direita. Adicionar uma animação. Editar com Piskel. Para a direita. Pintar. Save. Aplicar. Ok. Esses aqui vão ser os dois botões que vão controlar aquele personagem lá, tá? Vou aproveitar e fazer a flecha para cima e para baixo também. Eu vou apressar o vídeo aqui. Ok. Num próximo vídeo, eu vou ensinar a trabalhar com os eventos, que está aqui nesta aba aqui, ó, eventos. Os eventos, eles controlam o nosso jogo. É como se fosse a parte lógica, a parte inteligente do jogo. Os eventos criam interações. É como se fosse a programação do meu jogo, né? O bom do GDevelop é que ele não exige programação digitada. Entretanto, ele exige um pouquinho de lógica de programação. Ele exige que a gente entenda alguns conceitos de programação bem básicos, que eu vou explicar aqui para vocês. E ele funciona tudo a partir daqui dos eventos. Então, até o próximo vídeo.